Fala, nação! Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo bastidores da contratação do Paquetá. Não é da contratação, né? Mas é da chegada do Paquetá. E vamos ver aí também um novo nome que o Flamengo está de olho para contratar. Possível reforço. Possível reforço. Então, deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Não anunciou nada ainda e tal. Mas já tá certo, claro, o negócio. Ah, mas aquilo foi um anúncio, né? Foi Ontem o Flamengo Wesley deixou bem. anunciou que tá saindo, É, tem que é. fazer o exame médico. Ontem o Flamengo deixou bem claro para todo mundo que estava lá cobrindo o jogo que o Flamengo não confirmava, não tem um anúncio, né? Ah, tem um acerto. Pô, óbvio que tem um acerto. Tem ali, tem tudo muito escancarado. Paquetá é jogador do Flamengo, vai ser jogador do Flamengo. Mas assim, não tem um anúncio ainda, não é oficial. Porque ele vai passar pelos exames médicos. Vai passar por e toda a anuncia. burocracia. Por isso que ontem a gente tratou com muito cuidado aquela questão da troca de documentação. Enquanto não estiver assinado, não dá para cravar 100%, mas sim, o Paquetá será jogador do Flamengo, está fechado, mas falta assinatura. E essa assinatura só acontece depois dos habituais exames médicos, protocolar. Mas é isso, o Paquetá chega logo mais, é o novo reforço, maior contratação, pelo menos de impacto financeiro, da história do futebol brasileiro. Da contratação do ídolo? Já colocaram o ídolo ali? Ah, Ele é sim, cria do claro Ninho, que é. né? Ídolo é uma palavra forte. Não, mas ele é ídolo, não é? Claro que Flamengo. é. Ídolo, assim, Pô, mas aí também... Quem é rubro-negro e tá no chat responde aí. Claro que é eu acho que ídolo. o Rubro Negro pode É, colocar o no chat chat. vai responder. assim, todos os jogadores que eu conheço, que eu converso, on e off, para ser ídolo tem que ter conquistas. Tem que conquistar. Ah, Coisas grandes. não sei. Lógico que é, pô. Não, mas o Carly fez aquele gol lá, Galinho, Mas aí vamos lá, importante. vou trazer uma discussão que é muito do São Paulino. É. Gosto Uma Luiz Fabiano. Lembra que tinha isso com o Luiz Fabiano? E com o Kaká. O que Ah. o Kaká ganhou no São Paulo? Isso ia perguntar, ele não teve um título de... Ele é ídolo? É. Pergunta pro São Paulino. Leão lembrou, Viola, Rivelino no o Corinthians. Kaká é ídolo? Kaká não é? Ele foi um grande jogador na história de São Paulo, mas não conquistou um título pra ser chamado de Mas ídolo. o Luiz Fabiano é. Conquistou o quê? Ele é ídolo, não é? Uma A Sula. Mas ele jogou a final. Lucas é. Mas eu acho que Não, o que o jogador Tem um representa... carioca aqui no ouvido falando, é ídolo. Primeiro que é carioca, não vive Não, o futebol. a gente tá falando do sentimento não do vive o torcedor. futebol. Não vive o futebol de São Paulo, não sabe nada. Então, mas o Galindo falou que o Joel Carli é ídolo do Botafogo. Mas aí é representatividade do clube, pela fase, igual o Jefferson. O Jefferson nunca conquistou grandes ídolos pelo Botafogo. Títulos pelo Botafogo. Só que ele representa muito dentro de campo e a torcida, entendeu? Então a tarja tá certa. É, tá, já tá certo. Tá, essa é uma discussão... Não, mas o Paquetá é ídolo, não é? Então derruba a tese de todos os jogadores com quem eu conversei que ídolo é o cara que conquista. Que nem conquistas. Ah, eu acho que não é, não. Você derruba, tem identificação. derruba. tem jogador Eu tenho pra mim que Derruba. ídolo é aquilo que o torcedor acha. É isso. Se o torcedor acha que o Paquetá é ídolo, ele tá certo. mas Se o deixa eu- torcedor acha que não é ídolo, ele também tá certo. ídolo é muito da o paixão, ídolo é é muito identificação. emocional. Claro que Então tem não é títulos, título, tem derruba. currículo, Porque tem tem- entrega, derruba a tese. parte tática, parte física e técnica, mas o torcedor tem sempre razão quanto à paixão dele próprio. É isso aí. É o- É igual quando eu falo assim, tal time lançou uma camisa, você gostou? Quem tem que gostar é o torcedor. O torcedor do time que vai avaliar se a camisa é bonita ou não. É igual, o Verratti saiu agora do Vasco. Alguns torcedores vascaínos, cruzmaltinos, falaram, não, o Verratti é ídolo. Mas pra alguns ele é. Mas pra outros ele não conquistou nada pelo Mas Vasco. o Paquetá é. A gente chegou à conclusão de que é ídolo. Eu não acho ainda. Ele pode vir a ser, mas é... Deixa o Rubro Negro comentar O no Rubro Negro chat. tem que responder, não adianta a gente querer falar aqui. Mas, ô Bruno Andrade, em relação, você falou que tinha aí muitas informações sobre como o negócio foi fechado, então, em relação a parcelamento, a futura venda, se isso acontecer. O que é que tem de novidade, então, na negociação? E vamos ver o avião onde está também? Eu vou Vamos começar... Claro. Vamos ver, só Eu para vou ver se... começar com uma pequena opinião, lembrando que a nossa live é sobretudo de informação, mas uma pequena opinião até para aumentar a discussão, aumentar, enfim, o assunto Paquetá. O Hernan falou mais cedo da conversa com o Boto, com a conversa com pessoas do Flamengo, reforçando que o Paquetá fez de tudo e foi de fato significativa a atitude dele para voltar, mas eu também olho o outro lado. Claro que o Paquetá foi o ponto mais favorável,
mas coloco aqui um cenário muito rápido. Mesmo que o Paquetá quisesse voltar, se o Flamengo não tivesse organizado como está, se o Flamengo não tivesse dinheiro em caixa como tem, se o Flamengo não tivesse os dirigentes que estão à frente do clube hoje para negociar essa situação, o Paquetá não teria voltado. Claro que o Paquetá, o desejo foi fundamental, mas não existiria Paquetá no Flamengo se não houvesse um Flamengo reorganizado muito bem estruturalmente falando, parte física, parte tática, parte técnica e, sobretudo, parte financeira. E por falar em parte financeira, vamos então às novas informações, enfim, complementando e atualizando tudo aquilo que a gente tem dito desde o início das negociações. Não custa lembrar, o negócio foi fechado em 42 milhões de euros, cerca ali de 260 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo paga à vista 15 milhões de euros, e parcela o restante em 3 vezes ao longo de 24 meses, ou seja, 9 milhões, mais 9 milhões, mais 9 milhões, totalizando 27, já tendo pago à vista então 15. Inicialmente se discutiu a possibilidade, até porque o Flamengo tem dinheiro em caixa, de pagar os tais 35 à vista e parcelar o restante. Só que, como explicamos ontem, ou pelo menos no começo da semana, houve um recuo por parte do BAP, sobretudo da presidência, para que não atrapalhasse o orçamento futuro. Então o Flamengo achou por bem, inteligentemente, de se segurar financeiramente, pagar 15 à vista e não 35 e parcelar o restante então ao longo de 24 meses. O West Ham queria em 18, o Flamengo queria inicialmente em 36, fecharam em 24 meses, ou seja, o Flamengo praticamente levou a melhor. Não custa lembrar que o West Ham abre essa negociação pedindo quase 60 milhões de euros pelo Paquetá, e fecha por 42. Poder negocial então do Flamengo para conseguir o Paquetá, que assina por 5 anos, o contrato acordado verbalmente em dezembro, no Natal, 4 anos, só que houve depois, por tamanho investimento, 42 milhões de euros, um acréscimo no tempo de contrato, passou de 4 para 5 anos. E para fechar a parte financeira, e depois a gente pode esmiuçar os bastidores, o West Ham, para além da questão dos 42 milhões de euros, o West Ham acertou no contrato uma prioridade de recompra. Se porventura daqui um ano o Flamengo tiver interesse na venda do Paquetá, ou o Paquetá querer sair e chegar um clube de fora querendo pagar 30 milhões de euros, por exemplo, o West Ham tem a preferência de dar os mesmos 30 ou cobrir o valor e ter o jogador de volta. Então o West Ham se assegurou de uma preferência de compra caso no futuro próximo ou no futuro distante Flamengo e Paquetá queiram não estar mais juntos, enfim, por assim dizendo. Não, é importante isso que o Bruno está trazendo, esse detalhe. Obviamente, a organização do Flamengo dá a chance, a oportunidade de você buscar um jogador como o Paquetá, mas eu insisto na questão do desejo do jogador e que isso foi pauta, isso é tema interno no Flamengo e nas conversas que eu tive ontem de bastidor ali no Morumbi. Muito bem, rapaziada, então vamos ver um trechinho aqui do Paquetá chegando ao Rio. Chegou agora de manhã, acho que meio-dia, por volta de meio-dia, vamos ver o vídeo. Da eufórica adrenalina dos torcedores do Mengão. Paquetá, a grande estrela, maior contratação do Brasil e da América do Sul em termos de valores, cerca de 260 milhões de reais. Tá com dinheiro o Flamengo e tá com moral também. Perdeu o jogo para o São Paulo, mas agora celebra a chegada de um reforço que tem tudo para trazer ainda mais qualidade para essa equipe, que é selecionável ao longo da temporada para as disputas do Brasileirão, da Copa do Brasil, do Estadual, da Libertadores. O Flamengo é um time que se prepara cada vez mais. Olha só, ele retorna à casa flamenguista. E aí, Cicinho? Ainda bem que não jogou contra o São Paulo, né? Mas é um grande jogador, vai somar muito com esse time do Flamengo. A gente bate na tecla da questão do jogo que o Flamengo fez ontem contra o São Paulo, que não foi um jogo, assim, da equipe concentrada, mas ao decorrer da temporada, ainda mais com a chegada desse jogador aí, o Flamengo vai se fortalecer ainda mais. Precisa colocar em prática isso, não é somente na teoria. Se não colocar em prática, as coisas não acontecem. Mas o Paquetá vem, como ele falou, né? Vem para ser feliz novamente, voltou para casa.
Tá abrindo mão do campeonato inglês, do futebol europeu, para voltar para o Flamengo, para ser mais feliz. Ele passou por um momento bem turbulento de acusações, uma suspeita de envolvimento com apostas, deixou isso para trás e agora quer ser feliz no Flamengo, jogando num time que já é muito forte, mas que com a presença do Paquetá ganha absurdamente, Ronaldão. Será que ele joga já contra o Corinthians no domingo? Falta entrosamento que eu falei aqui pro negócio do xixi do jogo. Melhor esperar mais um pouco, é isso? Mas sabe uma coisa legal que eu vou ressaltar aqui agora? Que muitas vezes quando o juiz erra, quando tem umas coisas ruins acontecendo, a gente fala, pô, vai acabar o futebol, né? Agora, quando você vê essa imagem do torcedor indo lá abraçar o jogador, isso aí demonstra que o futebol, ele transcende muitas coisas, ele faz o torcedor se apaixonar novamente, ele traz o torcedor novamente e os dirigentes têm que ficar atentos a isso aí, ó. Contratações corretíssimas, traz o público, traz patrocinador, traz o torcedor de volta. É isso que é legal, eu vejo isso, porque o futebol pra mim é isso. Alegria, o torcedor apaixonado, mesmo perdendo, viu, Medina? Tem que estar apaixonado ali pelo seu time e eu gosto de ver isso aí. Parabéns ao Flamengo que trouxe um cara que não foi uma aposta. É um grande jogador que está chegando, Cicinho. Será que vai ter dancinha, Cicinha, do Paquetá? Domingo não, vai ter lá no Não, tô falando ao longo do ano. Muito bem, rapaziada. Agora vamos ficar com a continuação do outro vídeo, possível De reforço pro bastidor ali no Flamengo. Morumbi. E aí eu coloco, e acho que a gente pode entrar no assunto do Marcos Antônio, porque, assim, me parece que está muito claro no bastidor dessa tentativa do Flamengo tentar contratar o Marcos Antônio, porque é o seguinte, por mais que o Flamengo tenha esse poderio financeiro para tentar contratar um jogador como o Paquetá e está vindo pelo desejo dele, mas o Marcos Antônio, por exemplo, que é um valor de mercado e até na questão da badalação pode parecer menor hoje, ele não vai acontecer essa negociação porque, primeiro, o São Paulo não quer vender, o West Ham quis vender, o Paquetá quer muito vir. Tava a família toda, aquela coisa eufórica que a gente está vendo. Se o Marcos Antônio levantar a mão e falar assim, eu quero ir para o Flamengo, o negócio vai acontecer. Porque, assim, o Bruno é muito experiente em negociações, se bobear, tem mais tempo até do que eu aí no mercado da bola. Quando o jogador é quem comanda a negociação. Então, se o Marcos Antônio levantar a mão e falar assim, ó, São Paulo, eu quero ir para o Flamengo, aí o Flamengo começa a largar na frente nessa corrida da negociação. Então, assim, me parece que nesse momento, me parece não, informação, nesse momento o Flamengo fica um passo ou 2 passos atrás nessa corrida com o São Paulo, porque o São Paulo ontem se posicionou cara a cara com o Flamengo e o jogador não tem uma opinião aberta com os dois. Não tem, o Marcos Antônio já teve conversa com o Flamengo e já teve conversa com o São Paulo. E não há um posicionamento claro do jogador. Olha, eu quero ir para o Flamengo. Olha, esquece porque eu fico aqui no São Paulo. O posicionamento do Marcos Antônio nesse momento, jogador, tá? Tô falando. Sim. É neutro. Eu tô focado aqui no campo. Mas cabe a ele também se posicionar para não esticar muito. I was aligning at the perfect moment. Deixa com os representantes e ele tem uma representação top, que é a Rock Nation. Que é uma agência, assim, fodida no mundo. Que é do mesmo Paquetá também, né? De empresários. Do Hendrick também é? Aliás, a Rock Nation intermediou o Ryan no Bournemouth. Olha aí. Eu não sabia disso. A Rock Nation não é a agência do Ryan, é o Nenezini, mas foi a Rock Nation que fez a intermediação Bournemouth-Vasco na situação do Ryan. Ou seja, a gente está falando de gente grande no mercado. Sim. Mas só para eu entender, o Marcos Antônio, ele pertence ao São Paulo? O Marcos Antônio, ele foi emprestado... Ele está por empréstimo. Ele tem 2 empréstimos. Agora ele está sob contrato de reempréstimo. Porque, assim, quando ele chegou ao São Paulo, foi na temporada passada, foi empréstimo. Aí o São Paulo não tinha a grana... Da Lazio, é isso? Da Lazio. Ele não tinha a grana para pagar a opção de compra. Aí o que o São Paulo fez? Fez uma espécie de um cambalacho. Cambalacho, eu vou falar, cambalacho. Fez um reempréstimo para pagar em 2026.
agora, no meio do ano, para não entrar num orçamento de 25, porque o São Paulo já estava com o orçamento de 25 estourado. E aí a Lazio topou colocar os 4,2 milhões de euros para 26. Então o São Paulo tem, em 2026, que pagar, que virou praticamente uma obrigação de compra. Não uma opção, mas quase que uma obrigação. Não, é uma obrigação de compra. Por quê? Porque a meta é muito baixa e ele já bateu essa meta. Entendi. Então vai comprar. Mas né? esse... Então o São Paulo já avisou por escrito para Lazio, o jogador é meu, eu vou pagar. Então assim, ó, tem uma cláusula lá que é muito clara entre Lazio e São Paulo. Se qualquer proposta chegar pelo Marcos Antônio, seja do Flamengo, seja do Cruzeiro, seja do Barcelona, o São Paulo precisa ser avisado e o São Paulo é parte da negociação. São Paulo que vai querer negociar, então. Então é o São Paulo que é parte da negociação, porque o São Paulo é o time que comprou o jogador, ou que já está fechado para comprar. Mas até quando vai esse empréstimo e até quando ele tem que exercer? Até o meio do ano, até em julho. Entendi. Tipo, o jogador é do São Paulo. O Marcos Antônio é do São Paulo. Entendi. E aí eu vi o Hernan e o Bruno falando ontem. Então quer dizer, se o Flamengo quiser, ele tem que conversar com o São Paulo. Sim. Não com a Lazio. Porque, como o Hernan explicou, ele já atingiu a meta contratual que torna ele uma compra obrigatória. Então Se o Flamengo chegar e quiser pagar 50 milhões de euros no Marcos Antônio, 4,2 vão para Lazio e 45,8 vão para o São Paulo. O Hernan já explicou aqui no Fala Fonte alguns lives atrás que o São Paulo não tinha esse dinheiro de imediato. Que aí vai ser pago ao longo de 2026, 2027, parcelado. E eu vi os dois falando ontem do preço do Marcos Antônio. Que o ele São jogou Paulo bem ontem, não jogou? Jogou muito bem. Aquela virada no gol do Luciano, time. Foi. Ele e o Danielzinho estão encaixando uma dupla de volantes da época do Dorival, que era Pablo Maia e Alisson. E o Enzo tá jogando bem também, voltou a jogar bem? Assim, ó, eu vou classificar o Enzo assim, o Enzo é monstro. Eu acho ele bom, cara. Ele é forte, ele marca, também. ele vai na frente, Você ele é acha, Viola? raçudo. Ele é raçudo, ele tá voltando de lesão, né? Tá Foi voltando de assistência lesão. pro Luciano. Depois aí eu conto um pormenorzinho foi do Marcos Antônio, logo depois do Felipe aí. Não, vamos falar. Ele não foi assistência do Luciano. O Luciano cruza e o Enzo. Pulgar, o Luciano cruza e o Pulgar falha. Aí tem o gol do Danielzinho. É o gol do Danielzinho. Isso. É que no gol do Luciano, o início da jogada é com Marcos Antônio e que vira pro Enzo cruza. Eu acho ele bom lateral, sim. Eles estavam falando dos valores, falando com uma fonte, falou valores acima do Caio Jorge, assim, uma negociação nos moldes de Caio Jorge, como vocês colocaram. 30 milhões de euros que estão falando, do Marcos Antônio. Mas aí menos também, né? O bastidor dessa conversa foi o seguinte, que eu e o Bruno apuramos. O Boto estava num hotel aqui em São Paulo, um hotel 6 estrelas. Opa! É o tipo que você fica, né? Quando você... Com certeza. E aí marcaram uma conversa. Vamos bater um papo, tomar um café e tal. E o Rui Costa foi até lá. E aí eles sentaram e conversaram. E aí pelo que eu pude apurar, o Rui Costa vira para o Boto e fala assim, não temos interesse em negociar o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é uma das estrelas do São Paulo, junto com outros jogadores, os principais. O Marcos Antônio está para o São Paulo como o Caio Jorge está para o Cruzeiro, como a Arrascaeta está para o Flamengo, e outros tantos aí dos principais jogadores do futebol brasileiro. No sentido de ser inegociável. Acho que é isso. No sentido de importância dentro de campo, no sentido de inegociáveis, como esses atletas, e, principal, valor de mercado. Eu vi muita gente falando que não é o 0-1, tá? Mas porque assim, você cria uma competição interna dentro do teu grupo que é desnecessária. Mas ele é um dos principais dentro do elenco do São Paulo. Mas ele não vale tudo isso? 30 milhões? 30 milhões de euros. Deixa eu ver aqui. Mas você pensa que ele é... Eu vi muita gente falando assim, 20, que o São Paulo virou pro Flamengo, ou o Rui Costa virou pro Boto e falou 25 milhões de euros. O que eu tenho de informação, e respeitando sempre, claro, todos os colegas que informam,
Mas a minha informação vocês não pagaram 30 no... vocês não quiseram pagar 30 no Caio Jorge, no Cruzeiro? É o mesmo valor se quiserem conversar. Então tamo junto. Mas eu... Não é isso? Bom, tudo bem, né? Eu não defino nada. Então vamos colocar aqui 30. Quem define o valor é o mercado e quem vai negociar o jogador. Então, mas eu acho que isso é muita coisa, gente. Ué, mas Marcos se o cara Antônio? quer valorizar o ativo do clube, você não quer vender pro Flamengo, etc., valoriza o cara. Para Estipula começar um a preço. conversar. É. Quanto que o Pedrinho e o BH colocou de condição pro Flamengo? 50. Você acha que o Caio Jorge para vale? começar a conversar. Não, o Caio Jorge não vale Necessariamente. não vale os 50. A mas os 30 vale. tua cobertura lá em Perdizes Sim. vale 4 Duplex. milhões. Sim. Você vai colocar 5 milhões para começar a conversar. Puta, é isso? Ó, no Transfer Market, que não é... É uma referência. Tá. É só uma... Posso falar que é só uma referência? Sim. O valor dele tá avaliado em 9 milhões. Ah, mas aí eu... Todo respeito ao Transfermarkt, sabe Não? nada. É? Eu tô brincando. Mas Não, tá bom. é... Não, então, ó, como referência... Olha, por exemplo, o Transfer Market colocou, Bruno, o desculpa. valor de mercado do Paquetá no Transfer Deixa eu ver. Market. Boa. Ó, no Transfer Market, o valor de mercado do Caio Jorge Se eu não estava me 22 milhões engano, de é euros. 30. Quanto é do Paquetá, Bruno? Gente, o Transfer Market, se eu não me engano, colocava o Paquetá em 30 e o Flamengo pagou 42. O Transfer Market nada mais é do que uma pequena base, mas não é um número Isso. totalmente fiável, porque o Vicari matou a questão. O valor de mercado quem dá é o clube que vai vender e o clube que vai comprar. O Transfer Market é uma questão mais de números em relação ao número de jogos. Ele pega a idade do jogador, se rodou mais, se rodou menos. O meio-campo vale mais do que o zagueiro, só que o atacante vale mais que o meio-campo. Então é uma questão muito mais de números. Então, vale o que vale, uma expressão muito portuguesa, mas entendo perfeitamente o São Paulo, até porque o Marcos Antônio é dos principais jogadores. Colocar ali o valor estilo Caio Jorge ou estilo Gerson, que seja. Isso que eu ia citar. E aí, essa é a boa referência. O Gerson não foi comprado por 30 milhões de euros? Sim. O Marcos Antônio é o mesmo valor do Gerson? 35, o Gerson? Não, acho que foi 30. Foi 27 com Tá, bônus. mas o Marcos Antônio tem O que ser Gerson valor de foi mercado 27 do Gerson? mais 3. Então, é valor de mercado do Gerson? Só que o Marcos Antônio tem 25, o Gerson tem 28. Isso. O Marcos Antônio deu certo no Shakhtar e fez sucesso relativo na Lazio. O Gerson, no futebol europeu, não teve vida longa. O sucesso do Gerson foi no Flamengo. Por isso que é muito subjetivo também, gente. Não dá para comprar 100% o valor do Transfer Market. É muito o valor daquilo que o Flamengo está disposto a pagar. Então é isso, rapaziada. O vídeo é esse. Um pouquinho do bastidores ali da chegada do Paquetá. E vale pagar tudo isso no Marco Antônio? Não sei não, acho que não, hein? Eu acho que não, mas vamos ver aí. Possível reforço pro Mengão. E até o próximo vídeo. Valeu!